Glória a Deus. Pode abrir a Bíblia comigo nesse versículo, Romanos 8:37. Aqui em mim, né? Mas em todas essas coisas, a Bíblia está dizendo, nós somos mais do que vencedores. Mas em todas as coisas. Bota do 35 em diante, Everton. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? 36. Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas ao matadouro. E agora vem o 37. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Então, o que são essas coisas? Volta para o 35 lá, Everton. Estou te dando trabalho aí hoje, né? O que são essas coisas? Sobre quais coisas nós somos mais do que vencedores? Tribulação, amém? Esse é o nosso tema da noite. Nós vamos, esse mês, né? Estamos falando sobre as crises. Nós somos mais do que vencedores sobre as crises. Somos mais do que vencedores sobre a angústia. Somos mais do que vencedores sobre a perseguição, sobre a fome, sobre a nudez, sobre o perigo, sobre a espada. Não importa o que seja, não importa o que nos sobrevenha, em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, né? Mas sobre todas essas coisas, a palavra do Senhor fala no versículo 37, nós somos mais do que vencedores. Isso quer dizer o seguinte, não importa, isso não é uma palavra triunfalista, tá? Não é um tapinha nas tuas costas que eu quero te dar nessa noite. Eu quero te trazer uma verdade, uma revelação bíblica, porque muitas vezes nós sofremos porque não entendemos com clareza a verdade da palavra do Senhor. E a palavra do Senhor nos ensina o seguinte: ainda que nós estejamos atribulados, nós somos mais do que vencedores. Ainda que nós estejamos angustiados, nós somos mais do que vencedores. Ainda que nós estejamos passando por fome, por nudez, por perigos, nós somos mais do que vencedores. Ainda que nós nos sintamos perseguidos como perseguidos, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedores. Então não importa a luta que esteja vindo sobre você, sobre nós nessa noite, em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Ele nos deu vitória. Jesus é a vitória. 1 João 5,4 fala assim: a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então vamos somar esses dois versículos. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. E o que nos dá acesso a essa vitória é a nossa fé, porque a nossa fé é a vitória que vence o mundo. Então eu olho para o versículo 35 e vejo tribulação, e vejo perseguição, e vejo luta, vejo fome, vejo nudez, vejo escassez, vejo o inimigo se levantando, tentando me atingir, tentando me atribular, mas eu olho para essas coisas com a fé no Senhor e vejo que em Cristo Jesus eu sou maior do que tudo isso, e essa fé é a vitória que me faz vencer a tudo isso, em nome de Jesus, amém? Nunca permita, essa é frase de Sarah Restinga, né, Everton? Nunca permita que a sua dificuldade seja maior do que a sua fé. A nossa fé é a vitória que vence o mundo, né? Às vezes alguns irmãos me procuram, né? Essa semana a Carol me chamou e me disse assim: pai, nós temos algumas coisas nessa semana para resolver, mas eu só vou ter condições na outra semana ainda. Como nós vamos fazer? Deus vai dar um jeito. Deus vai prover. Aí nessa hora a gente se lembra dos louvores, né? Deus vai na frente e abrindo o caminho, quebrando as correntes. E assim a gente vai, né? Deus nos dá graça, Deus nos dá força. E com isso quero liberar uma palavra sobre a tua vida. Não importa como, né? Deus vai fazer. Às vezes a gente não consegue perceber, a gente não consegue entender, mas Deus está se movendo. Amém? Deus está se movendo na tua vida, Deus está agindo e vai prover todas as coisas, amém? E agora sim vamos entrar no tema, o tema dessa noite do mês, né? Crises, como vencê-las. E a palavra dessa noite especificamente é vivendo em meio às crises. Então abra a palavra do Senhor comigo no livro de 1 Samuel, lá no Velho Testamento, lá no começo da Bíblia, 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao 5. Glória a Deus. Queridos, quando você vai abrindo, eu vou falando algumas coisas aqui, né? Queria dizer que eu estou muito feliz de estar com vocês aqui na casa do Senhor, viu? É muito bom
nós estarmos reunidos na casa de Deus, né? Estarmos na casa do Senhor. Aqui há proteção, aqui há cura, aqui há cuidado, aqui há a presença do Senhor. A Sara Restinga é a casa do Senhor, é a nossa casa, é a tua casa, em nome de Jesus. Amém? Às vezes a gente passa uns dias difíceis, uns dias atribulados, né? Eu confesso que essa semana para mim está sendo bem agitada, né? Não é célula, mas eu estou falando do momento da semana aqui, né? Minha semana está sendo bem agitada, né? Mas quando eu chego aqui na casa do Senhor, quando eu me derramo na presença de Deus em meus louvores e quando eu começo a servir ao Senhor aqui nesse lugar, te vejo perseverando junto comigo, isso me deixa muito feliz. Que bom que tu está aqui, viu? Que bom que o Senhor te gerou força e coragem para sair de casa com esse friozinho e estar aqui comigo, estar aqui conosco na casa do Senhor. Amém? 1 Samuel capítulo 1, do verso 1 ao 5. Uma história muito bonita nós vamos ler aqui. Ora, havia um certo homem de Ramataim Zofim, do monte Efraim, e o seu nome era Eucana, filho de Jeroão, o filho de Eliú, o filho de Tou, o filho de Zufi, o Efrateu. E ele tinha 2 esposas. O nome de uma era Ana, e o nome da outra Penina. E Penina tinha filhos, mas Ana não tinha filhos. E esse homem subia da sua cidade anualmente para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E os 2 filhos de Eli, Rofini e Finéias, os sacerdotes do Senhor, estavam lá. E quando o tempo de Eucana ofertar chegava, ele dava a Penina, sua esposa, e a todos os seus filhos e filhas dela, porções. Mas para Ana, ele dava uma porção especial, uma porção digna, pois ele a amava. Ele amava Ana, mas o Senhor havia fechado o seu ventre. E a sua adversária também a provocava severamente para afligi-la, porque o Senhor havia fechado o seu ventre. E como ele assim fazia ano a ano, quando ela subia à casa do Senhor, desse modo ela a provocava. Por isso ela chorava e não comia. Então disse Eucana, seu marido, a ela: Ana, por que choras tu? E por que não comes? E por que o teu coração está entristecido? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Que marido, hein? Não sou eu melhor para ti do que 10 filhos? Oh, Eucana! E assim Ana se levantou, depois de eles haverem comido em Siló, e depois de eles haverem bebido. Ora, Eli, o sacerdote, assentou-se num assento, juntou a uma coluna do templo do Senhor. E ela estava em amargura de alma, e orava ao Senhor, e chorava sobejadamente. E ela fez um voto e disse: Ó Senhor dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. E sucedeu que enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Ora, Ana falava em seu coração, somente os seus lábios se moviam, mas a sua voz não era ouvida. Por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada. E Eli disse a ela: Porquanto tu ficarás ébria, embriagada? Afasta de ti o teu vinho. Ana respondeu e disse: Não, meu senhor, sou uma mulher de espírito pesaroso, não bebi nem vinho, nem bebida forte, mas tenho derramado a minha alma diante do Senhor. Não consideres tua serva como uma filha de Belial, pois da profusão da minha queixa e angústia tenho falado até aqui. Então Eli respondeu a ela e disse: Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe fizeste. Paramos aqui.
Eu disse que ia ler até o versículo 5, li até o 17. Glória a Deus. Mas era importante para a gente entender essa história. O tema desse mês é as crises, né? E o que são as crises? Na semana passada falamos sobre isso. Crises são aqueles momentos de tribulação, aqueles momentos de dificuldade. Crise é aquela sensação que nós temos enquanto estamos enfrentando um problema, né? Eu falei para vocês que eu estou passando uma semana difícil no meu trabalho. E o segundo semestre é muito corrido na empresa, na ONG que eu trabalho, né? Uma entidade filantrópica que eu trabalho, o Instituto do Câncer Infantil. E o segundo semestre é muito corrido, são campanhas, são atividades, né, que nós fazemos. E é muito bom porque tem muito trabalho, mas esse trabalho gera muito conflito. São vários setores envolvidos, vários setores com muitas pessoas envolvidas, né? São muitas atividades. Eu sou gestor de um setor, então eu lido com as pessoas, lido com os processos. E nessa lida, né, por melhor que seja o nosso trabalho, sempre gera um conflito, sempre gera um atrito, sempre gera uma faísca. E entre uma faísca e outra, nós somos tentados a entrar em crise, a ficarmos atribulados, né? E quem sabe o teu dia a dia seja bem parecido com o meu, assim, agitado, tenso, né? E o Senhor, em alguns momentos da tua vida, do teu dia, da tua semana, te leve e te permita passar por crises, né? Nós estamos lendo a história de uma mulher que estava em crise. Ana vivia por uma grande crise. Eu estou falando para vocês da minha crise da semana, das minhas tribulações da minha semana, mas nós estamos lendo a história de uma mulher que vive uma grande crise, que dura muitos anos. Ana era casada com um sacerdote chamado Eucana. Eucana tinha duas mulheres, Penina e Ana. Penina era fértil e Ana era estéril. Então, através de Penina, Eucana teve seus filhos, mas Ana era estéril, né? O bonito dessa história é que, apesar de Penina ser a mãe dos filhos de Eucana, ele amava muito a Ana. Então, quando ele subia para o templo, quando ele chegava em Siló, o lugar do templo, para sacrificar, para fazer as suas ofertas, o que é essa ida de Eucana e sua família a Siló, né? Nós, agora em julho, nós fomos para Curitiba, nas celebrações, nos reunimos com os nossos apóstolos, com os nossos bispos. É mais ou menos isso que Eucana está fazendo. Uma vez por mês, uma vez por ano, ele ia até o sacerdote e levava a sua melhor oferta, entregava os seus sacrifícios diante de Deus. E o bonito disso, né? Como um bom sacerdote, como um bom pai de família, Eucana não está indo sozinho. Eucana está indo com sua casa. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então Eucana está indo com toda a sua família oferecer sacrifícios diante do Senhor. Então vai Eucana, vai Penina e vai Ana. Também vão seus filhos. E na hora, e com certeza haviam outros homens, outros sacerdotes, além de Eucana, também querendo sacrificar, também querendo adorar ao Senhor no templo. Então Eucana aguardava um momento, esperava a sua hora de sacrificar, de ofertar diante do Senhor. E quando chegava a hora de Eucana, então, ele separava porções, ele separava presentes e dava para Penina e dava para os seus filhos. Mas quando ele olhava para Ana, Eucana, o marido, dava um presente ainda melhor, porque ele amava Penina, mas tinha um amor especial por Ana. E agora vejam a crise que essa mulher, que Ana, está vivendo, porque ela está no templo, ela está na casa do Senhor, ela está diante de Deus, né? Ela está, digamos que, fluindo, recebendo, né? Está diante do Senhor e também está recebendo o amor do seu marido. Ela está diante do Deus que cuida dela e está diante do marido que a ama, mas mesmo assim a Bíblia diz que Ana está angustiada, que Ana está aflita. Quem de nós já não passou um momento como esse? Está tudo bem, está tudo certo, mas dentro da gente está faltando alguma coisa. A crise de Ana
não era exterior. Ana, né, eu não sei se vocês lembram, alguns domingos atrás eu preguei sobre Paulo, né? Eu estou repetindo muito esse versículo porque está falando muito comigo, né? Paulo falava assim em 2 Coríntios 7,5, né? Eu enfrento lutas por fora e temores por dentro. Paulo enfrentava dificuldades por dentro e por fora. E agora a gente está falando de uma mulher que está aflita e angustiada por conta dos problemas que ocorrem dentro dela. E quais são os problemas? O que está gerando essa angústia? O que está gerando essa aflição no coração de Ana? Porque ela olha para o seu marido que tem filhos com Penina. E como se não bastasse simplesmente ela olhar para Penina e vê-la com seus filhos, e o seu marido, quem sabe, se realizando com seus filhos, a Penina chegava e dizia assim: eu tenho, você não tem, eu sou mãe, tu não é, ele te ama, mas eu que dei filhos para ele, tu é estéril, eu sou uma árvore frondosa, tu é um arbusto seco. E assim Penina provocava Ana. Como se não bastasse a angústia da sua alma, como se não bastasse a aflição do seu peito, do seu interior, Ana ainda enfrentava uma adversária. Como eu disse para vocês, né? O diabo, nosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, buscando alguém que possa devorar. Muitas vezes, queridos, muitas e muitas vezes, o diabo se materializa. Não vou dizer que se materializa, mas muitas vezes ele se apossa de pessoas que se aproximam da gente e são, infelizmente, usadas pelo inimigo. E é por isso que Paulo diz que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade, né? Penina estava sendo um instrumento do inimigo para atormentar a vida de Ana. Então já não bastasse Ana, né, dentro de si se sentir seca, né? Porque hoje nós vivemos tempos onde essa onda feminista, né, está tomando conta do mundo, né, e com isso não quero pregar sobre isso, né, mas hoje as mulheres estão sendo cada vez mais empoderadas. Então toda mulher pode sonhar com uma carreira, toda mulher pode fazer a sua faculdade, se formar, ter a sua carreira, ter a sua empresa, ter o seu negócio. Também pode sonhar em ser uma dona de casa, uma mãe de família, enfim. Nesse tempo aqui, toda mulher tinha um propósito na sua vida: ser mãe, dar à luz a filhos, para que o seu esposo tivesse uma descendência. Então, Ana está aqui em Siló, está no templo, está na casa do Senhor, chorando e sofrendo, porque ela nasceu para ser mãe, mas não podia exercer com excelência o seu propósito de vida. Ana estava angustiada, Ana estava aflita, Ana estava arrasada, Ana estava se sentindo a pior mulher do mundo, porque ela olhava para Penina, que a provocava, e via uma mulher fértil, e quando ela se olhava no espelho, quando ela olhava para si mesma, ela via uma mulher seca. E quem sabe alguns de nós estejamos vivendo hoje crises, passando por uma crise, vivendo por momentos difíceis, né? Com essa mesma angústia de Ana, com essa mesma aflição interior, porque nos sentimos secos, nos sentimos infrutíferos. Quantos de nós têm sonhado por muito tempo com algumas coisas, e não têm alcançado? Nós temos hoje na cavalhada, né? Nós estamos muito felizes na cavalhada e também com uma dorzinha no peito, porque a cavalhada começou em 2000, a nossa igreja Sara Cavalhada, nossa igreja matriz, mãe, né? A Sara Cavalhada, dos nossos pastores Jonas e Marisa, começou em 2019. E eu fui recebido em 2019 por uma irmã muito amada, alguns aqui já conhecem, a Cacá, a Karine, né? Quando eu entrei na Sara Cavalhada e eu fui meio revoltado lá na igreja, eu estava de chinelo de dedo, de bermuda e de boné. Eu não quero que ninguém perceba nada na minha vida. Eu fui revoltado para a igreja, e quando eu cheguei lá, essa irmã abriu um sorrisão e os braços, e nós sentamos por alguns momentos antes do culto, e ela nos tratou com todo amor, com todo carinho, fomos bem recebidos
por ela, né? Só que hoje a Cacá, o seu esposo, né? Na verdade, isso que eu quero falar do esposo da Karine, né? Ele sempre teve um sonho de ser, de trabalhar com a carreira militar, de ser um policial. Esse era o sonho do Jorginho. E por anos ele estudou. Por anos ele fez concurso, né? E ele é um homem determinado. Então ele se acordava pela manhã, tomava o seu café, pegava os cadernos e estudava. Almoçava, voltava para os cadernos. E assim ele ficou por anos estudando. E aí via lá concurso para agente penitenciário tal, fazia, agora vai, não passava. E aí sabe o que ele fazia? Voltava aos estudos. E assim, eu não sei quantos, mas muitos concursos ele fez, né? E ele contou uma vez na cavalhada que algumas vezes ele pensou em desistir, mas a vontade de vencer dele era muito maior do que essa tentação de desistir que rondava o seu coração. Então assim, ele continuava tentando, até que passou no concurso para agente penitenciário em Santa Catarina. E hoje, né, já assumiu há tempos, né? E nesse fim de semana, a nossa irmã Karine, então, se mudou, saiu aqui de Canoas, que ela morava, Porto Alegre, que vivia com a gente, e foi de muda agora para Curitibanos. Nós estamos muito felizes porque o nosso amigão, Jorginho, realizou o seu sonho, mas também estamos bem entristecidos porque a Cacá não vai estar direto com a gente aqui. Mas é muito bonita essa história de um homem que lutou por anos para realizar os seus sonhos, né? E teve os seus sonhos realizados. Mas a cada concurso que ele fazia e não passava, a frustração rondava o seu coração. E quem sabe quantos de nós aqui, ao lutar e tentar conquistar os seus sonhos, seus objetivos de vida, tenham se frustrado. Eu conheço muitas pessoas que não vêm na igreja, que se desviaram do Senhor porque se frustraram. Eu ouvi a palavra, eu comecei na igreja, começou a dar tudo errado. Eu comecei na igreja, eu participei daquela campanha lá que vocês falaram e não deu certo. E eu não recebi, e eu não consegui, então eu desisti, né? Muitas pessoas, hoje nós estamos aqui em 15, 20 pessoas, né? Muito maior é o número lá fora de pessoas que já passaram por aqui e nesses 6, 7 meses de igreja que nós temos, já desistiram, já voltaram atrás, já retrocederam. As crises, a Bíblia é um livro de certezas. E todas as terças, domingos, células que nós temos, nós trabalhamos trazendo a revelação dessas certezas. E uma certeza eu quero te falar nessa noite. As crises, elas são inevitáveis. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos passar por crises. Ou já enfrentamos, ou estamos lidando com elas, ou em breve teremos crises. Elas vêm para todos nós. Abre a Bíblia comigo em João 16, 33. João 16, 33. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Obrigado, Senhor, porque mesmo que nós tenhamos que lidar com as crises, uma certeza, tão certo como as crises, Senhor, é a certeza que nós temos que Tu estás sempre conosco. Aleluia. Olha o que o mestre está dizendo aqui. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. Jesus está falando isso aqui para que a gente tenha paz. Essa frase do mestre, essa frase do Cristo tem um propósito, trazer paz ao teu coração. Jesus está dizendo o seguinte, eu vou te falar isso agora para que tu tenha paz, para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Agora olha que interessante, nessa própria versão aqui, tá? Almeida Corrigida Fiel, olha o que Jesus está dizendo, em mim paz, no mundo, aflições. Certo? Eu acho que a palavra é clara aqui, né? Em Jesus o que nós temos? Paz. E no mundo, aflições. O que eu quero? Paz
ou aflições, o caminho da paz, o caminho para que nós possamos vencer a nossa crise, tem um nome: Jesus Cristo. Ele é a nossa paz. Mas nós vivemos no mundo missionário, e no mundo está difícil, mas em Cristo eu tenho paz. Nessa noite, Senhor, nós decidimos erguer as nossas cabeças, nós decidimos nessa noite entregar por completo a nossa vida nas Tuas mãos, para que nós possamos receber em nós a Tua paz. Aleluia. Faça essa escolha nessa noite, decida olhar para Jesus e receber a paz. Amém? Voltamos para Ana então está lá Ana angustiada, aflita, sofrendo, não bastasse os seus problemas interiores, né? As lutas por fora, Penina incomodando. A Bíblia diz que mulher rixosa é como goteira em telhado de zinco, fica ali pim, 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 aquele barulho, e assim era Penina, incomodando a vida de Ana. Mas o que Ana fez diante da crise? O que Ana fez diante das dificuldades? Queridos, com muito respeito, com muito carinho, com muito temor, eu quero comentar contigo sobre isso agora. Todos nós, diante das crises, somos tentados a nos afastar da presença de Deus. Todos nós, né? O dia está maravilhoso, a gente se acorda de manhã, está tudo certo, hoje eu vou no culto. Aí acaba o gás, estraga o chuveiro, alguém me liga e eu discuto com a esposa, discuto com o marido, chuto uma pedra, enfim, acontecem inúmeras coisas que vão tentar nos afastar da casa do Senhor. E muitas vezes nós cedemos. E muitas vezes essas circunstâncias nos afastam da presença de Deus. Mas o que Ana fez diante da crise? O que Ana fez diante da dificuldade? Enquanto Penina provocava Ana, o que Ana fazia? Se é um missionário, sai daqui, ô sua aí, já, né? Amaldiçoava essa sem vergonha que está me incomodando. Que Ana fez, né? Se é outro, né? Se fosse no tempo de hoje, dessa geração que mimimi que a gente vive, a Ana procuraria o Eucana. Eucana, olha ali a Penina, ela está falando de mim, ela está reclamando de mim. Olha só, marido, né? E ia fazer queixa para o marido. Ana não retrucou. Ana não se queixou para o marido. Ana dobrou os seus joelhos. Ana se rendeu diante do Senhor. Ana pegou a sua aflição, Ana pegou a sua angústia, Ana foi com o seu peito apertado e se lançou diante de Deus. E essa é a saída para todas as nossas crises. Lembra semana passada? Quem é essa que vem? Quem é essa que sobe do deserto recostada ao seu amado? Só tem uma forma de sairmos do deserto. Nós cantamos, né? Carol cantou muito bem. Te adorar é o que sustenta a minha fé. Te louvar em meio às tentações. Essa é a estratégia. Diante das crises, diante das dificuldades, só há um caminho. Só há uma verdade, só há uma forma de vencermos, é nos rendermos diante do Senhor. Que nessa noite os céus se abram e nós recebamos do alto a sabedoria celestial para saber agir da forma correta diante das crises e diante dos momentos difíceis que nós vivemos. Ana estava angustiada e sendo provocada. Ela não rebate a crítica, ela não rebate a afronta de Penina, ela não vai se queixar para o seu marido, ela não decide no tempo do sacrifício do seu esposo ficar em casa. Eu não podia fazer isso também, eu vou ficar em casa, eu sou seca, eu estou frustrada, eu estou angustiada, então eu não vou para o templo, me deixa em casa meu marido. Mas pelo contrário, todo ano Ana ia, e enquanto Penina gastava a sua vida para provocar Ana gastava o seu tempo aos pés do Senhor. Ana investia o tempo em buscar em Deus uma saída. Ana investia o tempo em buscar em Deus uma solução para o seu problema. E é assim que nós vencemos as crises. A palavra do Senhor fala em 1 Coríntios 2, versículo 9, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram,
nem penetrou no coração do homem tudo aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o temem. Bota aí para mim, Everton, por favor, esse. Já botou? Credo, esse é o Everton. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Amém? Tem coisas que nós ainda não vimos, tem coisas que nós ainda não ouvimos, tem coisas que ainda não passaram pelo nosso coração, mas tudo isso está preparado por Deus para nós. Então Ana não estava preocupada com o que Penina vinha dizer, Ana estava preocupada com aquilo que Deus podia falar para ela. Os olhos de Ana, Penina olhava para Ana, mas Ana olhava para o Senhor. Penina falava com Ana, mas Ana falava com Deus. Diante das crises que tu tem enfrentado, diante das dificuldades que tu tem passado, aonde está o teu foco? No momento difícil, Ana dobrou os joelhos e olhou para o Senhor. Como nós estamos agindo diante das dificuldades que sobrevêm sobre as nossas vidas? Faça como Ana, dobre os seus joelhos, erga a sua cabeça, erga as suas mãos e diga: Senhor, eu preciso de ajuda. Aleluia. Pode botar o 10, desculpa, Everton. Bota o 10 também. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. O versículo 9 está dizendo que tem coisas que nós não vimos, tem coisas que nós não ouvimos, tem coisas que nós não sentimos no nosso coração, mas o versículo 10 diz que o Senhor revela pelo seu Espírito essas coisas a todos nós. Então, querido irmão, querida irmã, há uma revelação do Senhor nessa noite preparada para ti. O Senhor tem a solução, o Senhor tem a saída, o Senhor tem a resposta, o Senhor tem a alternativa, o Senhor vai abrir os teus olhos, o Senhor pode abrir os teus olhos nessa noite, o Senhor pode destampar os teus ouvidos, o Senhor pode destravar a tua mente e tocar no teu coração, mas isso Ele revela para aqueles que o amam, isso Ele revela para aqueles que andam na sua presença. Isso Ele revela para aqueles que são maduros e sábios, e mesmo diante das crises, mesmo diante das dificuldades, decidem andar na sua presença. Aleluia! Ana estava em crise, mas mesmo na crise, ela decidiu buscar ao Senhor. Missionário, está difícil demais, missionário. Tudo bem, vamos juntos buscar o Senhor. Está difícil? Tem um louvor, né, que diz assim: tá chorando porque se você tem um Deus que cuida de você, oh, que jamais te esqueceu. Tá chorando? Não tem problema, Deus está conosco, Deus está do nosso lado, Ele está aqui nesse lugar, Ele está dentro de ti, e Ele tem uma revelação, Ele tem uma promessa, Ele tem uma visão para a tua vida. Agora, essa revelação não vai vir enquanto o nosso olhar estiver nas peninas da vida. Enquanto nós estivermos gastando o nosso tempo com as pessoas que nos perseguem, enquanto nós estivermos preocupados com aquelas pessoas que estão falando de nós, que estão investindo contra nós, nós não ouviremos de Deus. Enquanto nós estivermos no chorume, no mimimi, enquanto nós perdermos tempo só reclamando, murmurando, se queixando, duvidando, questionando, nós não ouviremos a voz de Deus. A fé é o combustível, a fé é a chave, a fé é o gatilho que faz a glória do Senhor romper sobre as nossas vidas. Mas o oposto também é verdadeiro. Quando nós questionamos, quando nós duvidamos, quando nós murmuramos, os céus se fecham e a resposta não vem, e aquilo que Deus tem para fazer fica retido. Ana entendeu isso e olhou para o seu ventre e viu sequidão, mas olhou para o céu e viu esperança. Então ela dobra os seus joelhos e começa a buscar o Senhor.
E aqui tem uma coisa interessante, né? Deixa eu só ver o versículo certinho aqui. Que fala que Ana nem comia. Deixa eu só achar o versículo aqui. Versículo 10 diz assim, ó. E ela estava em amargura de alma e orava ao Senhor e chorava. Mais adiante aqui vai falar que ela nem comia. Bom, a aflição era tanto que aqui ela não estava jejuando. Mas quantos de nós, diante das crises, não perdem o apetite? Né? Alguns nas crises comem demais, outros nas crises comem de menos. Enfim, cada um reage de uma forma. Né? Mas aqui, a falta de apetite de Ana não é um jejum, mas é uma reação. Né? O corpo dela está reagindo. Ela perdeu a vontade de comer, tamanha a angústia e a aflição que ela estava vivendo. Mas ela dobra os seus joelhos e busca o Senhor. Olha para o seu irmão e diz assim para ele: meu irmão, minha irmã, a saída está diante de Deus. Basta a gente orar e as coisas vão acontecer em nome de Jesus. Amém? Só que prestem atenção no que Ana faz. Ana coloca o seu sofrimento, a sua angústia diante de Deus, mas ela é ousada. Porque percebam o seguinte, queridos, ela não se deu por conta que era estéril somente agora, somente nesse momento aqui. Há muitos anos ela ia no templo e ela orava e ela buscava o Senhor e colocava a sua vida diante de Deus e nada acontecia. Mas nesse ano, nessa vez, nesse momento, Ana faz algo diferente. Olha o verso 11. E ela fez, 1 Samuel, né? Capítulo 1, versículo 11. E ela fez um voto e disse: ó Senhor Deus dos exércitos, se tu verdadeiramente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e não te esqueceres da tua serva, mas desejares conceder à tua serva um menino, então eu o darei ao Senhor todos os dias da sua vida, e nenhuma navalha virá sobre a sua cabeça. Todos os anos, de tempo em tempo, anualmente, Ana ia ao templo e orava, e continuava estéril. Mas nesse ano, quem sabe, no auge da sua crise, Ana decidiu ser radical. E além de orar, ela fez um voto. Ela consagrou. Ela disse: Senhor, eu quero um filho, e eu quero um menino. Ela não pediu assim: me dá um bebê. Ela disse: eu quero um menino. E se tu me der esse menino, eu consagro esse menino a ti. E ele vai ser um nazireu. Ele não vai cortar o cabelo. Ele não vai beber vinho. Ele não vai se aproximar de cadáveres. Ela faz o voto do nazireado ali para o seu filho, né? Ela pede algo para Deus e diz o seguinte: Deus, se tu me der o que eu estou te pedindo, eu vou entregar isso nas tuas mãos, porque é teu, tu me deu e eu te devolvo. E não vou seguir lendo aqui o texto, porque a missionária já está me olhando com aquela cara de encerramento de culto, né? Mas o Senhor ouve a voz de Ana e ela dá à luz a um filho, e imediatamente, depois que ele desmama, ela entrega ao Senhor. Então, eu quero te fazer um desafio. Você quer vencer nos seus negócios? Essa palavra eu deveria pregar domingo, na verdade, né? Na nosso tema da prosperidade. Você quer vencer nos seus negócios? Quer ter uma família abençoada? Quer ter um casamento abençoado? Consagra tudo nas mãos de Deus. Quer que o teu negócio prospere? Entrega o teu negócio agora nas mãos do Senhor. Faz um voto com Deus: Senhor, eu vou ser fiel no meu dízimo. Eu vou ser um ofertante. Faz um voto com o Senhor e Deus vai te abençoar. E Deus vai te fazer prosperar ainda mais. Deus vai te fazer crescer ainda mais. Quer ver a tua família avançando, prosperando, crescendo, né? A minha mãe fez aniversário, minha mãezinha. Minha mãe tem 1,55 m, gente. Minha mãe bate aqui do meu ladinho assim, né? Mas é uma guerreira. Ela fez aniversário na segunda-feira e eu mandei uma mensagem para ela: mãezinha,
que Deus realize todos os teus outros sonhos. Porque o sonho que tu tinha de ter teus filhos criados, deu certo. Obrigado por tudo, mãe. Estou eu aqui, bem fortinho, bem criado. Glória a Deus. Seguindo a minha vida com a minha família, né? Deus é bom demais. Deus realiza os nossos sonhos. Era um sonho da minha mãe ter que os nossos, acho que eu já contei isso aqui na igreja, né? Meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos. E a minha mãe sempre conta isso pra gente, quando ela estava lá no velório, passaram por ela e disseram assim: como essa mulher agora vai criar esses negrinhos, né? Era eu e a minha irmã. Eu com 5 e a minha irmã com 4. Como ela vai se virar para criar esses 2 negrinhos aí, né? Ela se revoltou, né, com essa palavra, com essa maldição que lançaram, e decidiu trabalhar, correr atrás e conseguiu, graças a Deus, nos criar. Se estiver assistindo aí, mãezinha, obrigado por tudo. Deus é bom demais, né? Esse sonho dela foi realizado, né? Quando Deus se envolve na vida da gente, quando nós entregamos as coisas nas mãos de Deus, Ele toma conta, Ele dirige. Quer uma família abençoada? Entrega a tua esposa agora nas mãos de Deus. Quer filhos crescendo no caminho do Senhor? Entrega eles agora na mão de Deus. Quer que o Senhor te faça prosperar? Entrega o teu trabalho agora nas mãos do Senhor. Precisa de saúde? Consagra a tua vida agora nas mãos de Deus. Seja qual for a área que tu quer prosperar, seja qual for a situação que esteja trazendo essa angústia e essa aflição na tua vida, como no caso de Ana, entrega para o Senhor. Ana estava frustrada porque não tinha um filho, e quem sabe tu não está ainda realizado porque o teu negócio não avançou, porque está com um problema em casa, porque está com uma dificuldade no trabalho, porque tem alguma questão na saúde, quer voltar a estudar, seja o que for, está precisando romper, né, em alguma área da tua vida. Consagra isso ao Senhor, né? Um dia eu fiz a minha carteira de motorista, na verdade, eu tenho 48 anos, né? E fiz a minha carteira de motorista aos 46, né? Só que eu me converti com 17, 18 anos. Então, por 25, 30 anos, eu fui carregado pelos irmãos. Quando eu era jovem sozinho, os irmãos me davam carona, depois fui casando, os filhos foram crescendo, e os irmãos sempre me levaram, né? Sempre me carregaram, sempre me conduziram. E eu sempre dizia para Deus: Deus, o dia que eu tiver um carro, é teu, né? E eu vou levar os irmãos, assim como de boa vontade todo mundo me levava, eu vou levar os irmãos sempre que eu puder. Só me dá combustível, Deus, que o resto a gente faz. O resto a gente faz. E eu tenho feito isso, né? É tão bom quando a gente pode ver. E todas as vezes, e às vezes eu dou carona para alguns irmãos: não precisava, mas não é peso. Na verdade é gratidão, né? Quando eu estou dirigindo meu carro, hoje pela manhã, né? Eu estava indo de carro, deixei o Joãozinho na escola e a minha esposa no trabalho. E eu disse: puxa, como Deus é bom, né? Teve um tempo que eu botava o Joãozinho na cacunda. Eu trabalhava numa empresa de seguros, então a gente tinha que ir não de gravata, mas tinha que ir social, né? Eu me acordava cedo, passava a minha camisa, né? Tudo certinho, e aí botava o Joãozinho na cacunda e levava para o colégio. Chegava todo amassado e suado no trabalho, né? Ia caminhando um bom trecho com ele, depois ia pegar o ônibus, depois ia para o trabalho, né? Era uma função, era uma lida, né? Todo mundo tem a sua lida, né? Não estou me queixando disso. Mas hoje, graças a Deus, o Senhor me abençoou. Me deu um carrinho simplesinho ali. Mas eu posso deixar o meu filho na escola, deixar minha esposa no trabalho, depois ir para o meu trabalho e depois vir passar a noite com vocês aqui na Sara Restinga. E depois dar carona para alguns irmãos que precisam. Amém? Deus é bom demais. Deus realiza os nossos sonhos. Mas eu consagrei, eu pedi isso para o Senhor. Deus, me dá um carro. Se tu me der um carro, eu vou abençoar como eu fui abençoado. Faça isso. Faça um voto com o Senhor, né? Tem um sonho, tem um desejo, consagra na presença do Senhor. E no lugar dessa angústia, no lugar dessa aflição, no lugar desse peso que aperta o teu peito, o Senhor vai gerar um testemunho forte e poderoso. E quem sabe, como Ana, tu vai poder entregar na presença do Senhor: Deus, tu me deu e eu te entrego agora nas tuas mãos, em nome de Jesus. Esse é o segredo de Ana, para que nós possamos vencer as crises. No momento mais difícil da crise, Ana não se preocupou com quem estava ao seu redor. Quando chegar em casa, lê o Salmo 73. Davi está dizendo, os filhos de Asaf estão dizendo o seguinte: puxa, tanta gente vencendo ao nosso redor, olha o inimigo prosperando aí, né? Quando a gente olha para as circunstâncias, quando a gente olha para o ao redor, a gente sofre muito. Mas quando a gente olha para Deus, a gente é recompensado. Então faça como Ana, não se importe com quem está ao seu redor.
olhe para Jesus, vença a crise, receba essa paz que nós lemos em João 16:33. Em mim eu digo essas coisas, Jesus disse, eu vos digo essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Se nós estamos aflitos, se nós estamos angustiados, com todo respeito, com todo amor, com todo carinho, eu quero te dizer isso, meu irmão. Se nós estamos aflitos, se nós estamos angustiados, é porque nós não estamos 100% em Cristo. Porque todas as vezes que nós estamos no Senhor, dele nós recebemos a paz. Então, se a angústia está te pegando nessa noite, mergulha agora. Se a angústia está apertando o teu peito, faz como Ana agora, te coloca na presença do Senhor, dobra os teus joelhos, vai para a presença de Deus, aleluia, faz voto com o Senhor. Deus, me livra, me atende, me escuta, e eu vou consagrar a minha vida, e eu vou te entregar, e eu vou assumir um compromisso com o Senhor, e Ele vai te honrar, Ele vai te abençoar, e no lugar da vergonha vai vir dupla honra sobre a tua vida. Aleluia. Penina teve vários filhos, Ana teve um filho. Ela não teve um filho, ela teve o filho. O filho de Ana se chamou Samuel. O nome Samuel, sabe o que significa? Deus ouve. Deus ouviu a oração de Ana. Ele levantou não somente, e não deu simplesmente um menino a Ana, mas deu a Ana um menino que se tornaria um grande profeta. Tremendamente usado. Seria usado para levantar reis, para destituir reis. Samuel foi aquele que ungiu Davi. Samuel foi aquele que foi lá na casa de Jessé, chamou os filhos de Jessé e disse: tira os fortões e traz mais o outro menino que está lá atrás das malhadas. E aí chegou Davi e ele ungiu Davi. A história do povo de Israel foi mudada através do filho de Ana. A história de muitas pessoas pode ser mudada através da tua posição nessa noite. Não olhe para as circunstâncias. Sabe por que tu está em crise? Sabe por que está dando curto-circuito na tua mente aí? Sabe por que está com esse peito apertado? Porque está olhando para a Penina. Está olhando para o teu ventre seco. Não olha para as circunstâncias. Não olha para essa realidade. Olha para o alto, olha para o céu, olha para Jesus, porque de lá vem o socorro. Busca nele, porque dele nós recebemos a paz. Amém? Fica de pé comigo, querido, vamos orar em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. A palavra tem esse desafio, né? Todos os cultos, todas as reuniões, nós somos desafiados, eu sou desafiado ao Senhor, né? A instigar, a gerar fé no coração de cada um de nós, né? Que nós sejamos como Ana nessa noite, que possamos vencer o desafio de nos render, de não nos render às frustrações que as circunstâncias causam ao nosso respeito, ao nosso redor, atentando às flechas da frustração que tentam atingir o nosso peito. Eu quero te convidar nesse momento a fechar os teus olhos e erguer as tuas mãos, se tu puder. Ergue as tuas mãos para os céus enquanto nós escutamos um louvor aqui. Você vai erguer as suas mãos antes de vir para o altar. Você vai erguer as suas mãos e vai entregar a sua maior frustração, a sua maior dificuldade. Você vai entregar a sua maior luta agora nas mãos de Deus. Aleluia, aleluia. Abra os seus lábios e diga para o Senhor: Deus, tu conheces o meu coração. Tu sabes, Senhor, as dificuldades e as lutas que eu tenho enfrentado. Tu sabes, Senhor, os problemas que eu tenho lidado e lutado. Nessa noite eu entrego nas tuas mãos. Em nome de Jesus, Pai, junto com os meus irmãos, eu te entrego, Senhor, a minha família, Deus. Obrigado pela minha esposa, pelos meus filhos, pela minha casa. Senhor, tu sabes os sonhos que eu tenho, tu sabes as necessidades que eu tenho, tu sabes, Senhor, tudo que eu tenho colocado. Mais uma vez eu coloco na tua presença, mais uma vez eu apresento coloco na tua presença a minha casa, o meu casamento, o meu trabalho, o meu ministério, o meu futuro. Eu coloco tudo nas tuas mãos, Senhor. E nessa noite eu decido não olhar para as peninas que se levantam
tentando me provocar. Eu decido nessa noite não olhar para as circunstâncias, não olhar, Senhor, para a realidade natural e espiritual até mesmo que se levanta ao meu redor, tentando me impedir, tentando me bloquear, tentando me frustrar. Nessa noite eu decido erguer os meus olhos para o alto, eu decido erguer a minha cabeça e olhar para o céu e olhar para Ti, Senhor, que és o autor e consumador da fé. Eu decido Te buscar nessa noite de todo o coração. Eu decido nessa noite fazer como Ana e me render na Tua presença e Te buscar de todo o meu coração. Ana orava de coração, os seus lábios se moviam, Senhor, mas a oração vinha de dentro, e a oração constrangeu o coração do sacerdote Eli, Senhor, que a abençoou e liberou uma palavra sobre a sua vida, e essa palavra se cumpriu, e Ana teve o seu sonho realizado. Então, em nome de Jesus, nessa noite, eu te peço, Deus, vem realizar os sonhos de cada um de nós, vem atender a nossa oração e realizar os nossos sonhos, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Queridos,